Agora, em janeiro, foi promulgada a Lei de Proteção Veicular. Na verdade, não é a Lei de Proteção Veicular, né? É a lei que autoriza as cooperativas a comercializarem proteção patrimonial. Opa, o que é isso? Calma que eu vou te explicar. Vamos combinar que esse final de ano, né, 2024 e início de 2025, foi bem agitado no mundo legislativo do seguro. A lei do Marco Geral do Seguro, que estava há 20 anos para ser promulgada, né, para ser finalmente feita e colocada em vigor, aconteceu isso em dezembro, né? Tem até vídeo aqui no canal que eu falo sobre a lei. Eu gravei o vídeo antes do Lula sancionar, mas ele não vetou nada, então exatamente da forma que eu gravei está valendo. Você pode assistir o vídeo para saber as principais mudanças ali relacionadas ao mercado de RC. E em janeiro a gente foi surpreendido com a promulgação da lei que autoriza as empresas que vendem proteção veicular a atuarem no mercado. Agora foi criado também a figura das cooperativas que vendem uma proteção patrimonial. Então veja que não é um seguro, não é uma seguradora, é uma cooperativa que vende uma proteção patrimonial. Isso significa que todas as proteções veiculares que existem no Brasil estão automaticamente legalizadas com essa lei? Não. Pelo contrário, essa lei cita que essas empresas devem se cadastrar na SUSEP e devem seguir uma série de regras que foi determinado na lei para que elas possam atuar nesse mercado. Ao contrário do que era antes, que não, ou você era seguradora ou você não era ninguém, agora existe a figura da cooperativa, que obviamente não tem os mesmos requisitos que uma seguradora, senão ela seria uma seguradora, mas também não é aquela coisa mais assim, juntou aqui 100 pessoas, vamos fazer aqui um montinho, coloca um dinheiro aí, quem der sinistro recebe. Não, não é assim. Essas empresas vão ser fiscalizadas contabilmente, elas vão ter de seguir regras da SUSEP, regras contábeis, fiscais, elas vão ter também de seguir as regras relacionadas a provisionamento. Tudo que a SUSEP fala sobre legislação de produto, essas cooperativas também vão ter de seguir. Então, agora essas peças que são usadas para reparo, como que é feita a indenização, tudo isso não vai ser mais de acordo com o que está ali no contrato com essas proteções veiculares. Elas vão ter de seguir o que a lei recomenda. Os corretores também vão poder comercializar esses produtos, né, de proteção veicular, está escrito isso na lei, inclusive. Essas empresas, elas têm 180 dias para poder se regularizar, então para poder se encaixar em tudo que a SUSEP exige, né? Porque eu acredito que a maioria delas não preenche hoje os requisitos que estão determinados na lei. As empresas que estão realmente interessadas em regularizar, vão procurar os meios e vão seguir tudo que determina a lei. Vão ter empresas que vão querer continuar trabalhando da forma que trabalham, né? Com as regras que elas criaram e etc. E essas empresas vão continuar à margem do que determina a lei. E aí algumas pessoas comentaram, né? Mas a SUSEP não consegue nem fiscalizar as seguradoras, vai conseguir fiscalizar as cooperativas? Sim, realmente a SUSEP não tem um braço, não tem um número de funcionários tão grande para conseguir fiscalizar todo mundo. Aí vai depender de denúncia e vai depender também não só da própria SUSEP, que é uma fiscalização administrativa, como também de ações judiciais. O próprio Ministério Público vai poder processar essas empresas falando que elas estão atuando ilegalmente, que estão cometendo fraude contra os clientes. E uma coisa que é muito importante, tá? Aqui é cooperativa. As empresas que se vendem como associações, que não é uma relação de consumo, que o cliente se associa a uma associação e tal, aí essas instituições, elas tentam burlar, né, essa proteção aí para sair dessa regulação de cooperativa e falar, não, aqui a gente tem uma associação, é o nosso clubinho, então aqui as regras são diferentes. Cuidado com isso. Como eu disse, né, obviamente a gente sabe que muitas empresas vão continuar trabalhando na ilegalidade, outras vão se regularizar e o papel de quem é segurador, de quem é de uma cooperativa séria, de quem é corretor de seguros, de quem é um profissional que realmente está preocupado
com a proteção patrimonial de um segurado é explicar para o segurado essa diferença. Então, com o seguro, com a cooperativa, você tem essa proteção. Com essas empresas que não estão regulamentadas, você não tem proteção nenhuma, ninguém ali está fiscalizando onde está o seu dinheiro, se você vai receber depois. O cliente final não vê essa diferença, ele não sabe. Pensa que ele está vendo ali uma propaganda, é aquilo, parece ser, né? Tem cara de seguradora, tem jeito de seguradora, tem preço de seguradora, então para ele é uma seguradora, e não é. Então cabe a nós, profissionais do mercado, orientar os clientes de que existe essa diferença entre as seguradoras e cooperativas, né, que estiverem legalizadas, e associações, empresas, enfim, que vendem algum tipo de proteção, mas que nós não sabemos o que vai acontecer no momento que o cliente mais precisar, que é quando ele tiver o sinistro. Então, a lei não é para legalizar as proteções veiculares, como algumas pessoas estão imaginando. Que absurdo, foi promulgada essa lei, eu não acredito, então agora quer dizer que o governo está favorecendo quem atua de forma ilegal, quem prejudica o cliente, etc. Nada disso. A lei veio justamente para colocar ordem no barraco, né? E qual que é o interesse do governo com isso? Obviamente, essas empresas que atuavam ilegalmente, que agora vão ter de se legalizar, elas também recolhiam os impostos não corretamente, né? E agora, sendo fiscalizadas, elas vão recolher os tributos adequados. E isso vai fazer com que o governo aumente a arrecadação, né? Porque agora eles vão passar a estar no mercado formal de seguros. E existe uma estimativa que 30% dos veículos brasileiros são protegidos por esse tipo de empresas, né? Então, para o governo, era muito carro aí que estava sendo protegido sem eles morderem nenhuma fatia aí do imposto. Então, por isso que o interesse tão grande do governo de promulgar essa lei logo e de colocar em vigor. Mas para a gente isso é positivo, independente do objetivo do governo, que é a arrecadação, eu acho positivo sim para o mercado, porque agora a regra do jogo ficou clara. Então não é mais seguradora e ninguém, não, é seguradora, cooperativa e o resto não é seguro, não tem fiscalização, não tem proteção patrimonial, e aí é o segurado e Deus ali no momento do sinistro, né? Se é que eu posso chamar de segurado.